1, Paulo fala, está escrevendo as 4 igrejas que encontram na Galácia. Então, Paulo escreve para esse povo exortando eles. Esse povo, eles se converteram ao cristianismo, era um povo gentil, ou seja, eles não tinham a prática do judaísmo, guardar o sábado, não comer carne de porco, outras coisas que os judeus faziam, eles não tinham essa prática, e aí se converteram ao cristianismo. Só que falsos cristãos chegaram para trazer um evangelho um pouco diferente. Mas Paulo, ele diz que esse evangelho diferente, na verdade, não é evangelho é um só. E tenta judaizar, fazer com que esse povo seja circuncidado, guarde o sábado, não coma tais alimentos. Então quer fazer com que seja o evangelho mais alguma coisa. E aí Paulo escreve essa carta exortando e falando, olha, que seja um anátema, que seja amaldiçoado, se um anjo pregar um evangelho diferente que lhes for ensinado. O evangelho, ele é respaldado naquilo que Cristo fez na cruz e ponto. Não existe Jesus mais o que eu tenho que fazer, Jesus mais uma regra que eu tenho que cumprir. Não, o evangelho, ele está fundamentado apenas em Cristo Jesus. E aí no capítulo 2, Paulo, ele traz uma exortação para Pedro, cara a cara, que foi no domingo passado que nós estudamos, que Pedro estava comendo com os gentios, e aí quando o pessoal judeu veio para Galácia para reunir, ele afasta dos gentios, porque ele é um judeu, não pode sentar na mesa dos gentios, ele se afasta e ele finge que não tem comunhão com os irmãos. E aí Paulo vira e fala assim, olha, você é um hipócrita, é isso que você é. Exorta Pedro na cara dele, e olha que Pedro era a maior liderança da igreja primitiva, ele exorta mostrando, Pedro, você não está acima do evangelho anunciado, você não está acima do fundamento. A Bíblia é o único fundamento que existe, então não interessa a sua revelação, não interessa a sua experiência, não interessa o que você já passou, o que interessa é o que está escrito, e esse é o único fundamento que deve ser cobrado, esse é o único fundamento que nós devemos nos apegar. Então exorta Pedro cara a cara, e aí a gente chega agora no capítulo 3, e aí Paulo fala, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, Paulo ele já não tem nenhuma delicadeza, Paulo não está sendo grosso, Paulo não está sendo ofensivo mais do que necessário, mas ele não tem nenhuma delicadeza para falar. Então ele falou, seus insensatos, será que alguém enfeitiçou vocês? Será que vocês são enfeitiçados? O que Paulo quis dizer com isso? Vocês parecem que estão cegos, parece que vocês estão surdos, parece que vocês estão presos a um feitiço que foi lançado. Porque vocês foram livres pela fé em Cristo Jesus e agora vocês estão querendo, pelo seu próprio esforço, adquirir os benefícios que Deus nos traz. E aí, meus irmãos, hoje nós não temos um problema com o judaísmo, principalmente aqui no Ocidente. Nós não temos nenhum problema com o judaísmo, pouquíssimas pessoas querem judaizar a igreja aqui. Eu conheço, por exemplo, um cristão, só que ele é um cristão, um judeu messiânico, então ele cumpre as coisas da lei, mas acredita em Jesus. E aí eu conversando com ele, falei assim, mas se eu não guardar o sábado eu vou para o inferno? Não é isso que eu acredito não. Eu falei, então tá bom, então você pode guardar o sábado, não tem problema não. Mas quando é Jesus mais alguma coisa, então o judaísmo aqui na nossa região, não só Ipatinga, mas eu falo em todo o Ocidente, ele não é forte. Mas nós temos um outro grandíssimo problema.
O problema do jeitinho brasileiro. O brasileiro ele vai criando as coisas, ele vai gourmetizando as coisas, ele vai mudando as coisas. E hoje nós temos um evangelho muito adulterado, nós temos um evangelho muito louco. Um evangelho que partiu, saiu do lugar de ter um caráter, um posicionamento para fazer loucuras, para viver loucuras, para entregar ofertas de sacrifício, para entregar ofertas de remissão e muitos outros tipos de loucura. Então, um evangelho que sai totalmente dessa verdade. Um evangelho que coloca, tá, Jesus é o suficiente, mas se você não fizer isso, aí não dá certo. Jesus é o suficiente, mas se você não entregar o dízimo, aí acabou. A maldição hereditária, ela existe. Jesus vem e nos liberta, mas só que você tem que fazer isso para ser liberto da maldição hereditária. Aí você fica assim, não, mas Jesus é suficiente ou não? É Jesus mais alguma coisa? É Jesus mais o que eu tenho que fazer? E aí a pergunta de Paulo é, será que vocês são tão insensatos, verso 3, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo seu próprio esforço? A palavra insensato, para o nosso contexto aqui, ela é burro. Será que vocês são tão burros que vocês começaram pela fé em Cristo Jesus? Vocês receberam o Espírito, não é porque vocês são bons, não é porque vocês eram santos, não é porque vocês faziam tudo certinho. Vocês receberam o Espírito por crer, simplesmente por crer, simplesmente pela fé em Cristo Jesus. E agora vocês querem crescer nisso, dentro do esforço de vocês, dentro do que vocês fazem. Então a pergunta de Paulo é, vocês são tão burros a esse ponto de crerem que o aperfeiçoamento está naquilo que vocês fazem, está nas suas obras. E hoje, meu irmão, infelizmente, nós vemos um tanto de pessoa ignorante no sentido de não ter conhecimento, fazendo coisas dentro do Evangelho, que eu fico abismado, eu me pergunto, será que essas pessoas estão enfeitiçadas? E de fato, os pastores que ensinam tais coisas, dentro da teologia da prosperidade, dentro do neopentecostalismo, alguns pentecostais, eu me considero um pentecostal, mas existem alguns pentecostais que parece que estão enfeitiçados, mas pela lábia dos pastores. O ensinamento de o Espírito Santo me falou, um anjo me falou, eu tive uma experiência, uma revelação que eu tive. Meu irmão, não existe isso. O Evangelho é um só, a base dele é o que está escrito e pronto e acabou. Ah, o Senhor não pode me trazer uma experiência extra Bíblia? Pode, pessoal, fundamento não. O Senhor pode te trazer uma experiência que não está escrita na Bíblia? Pode, sem sombra de dúvida. Por exemplo, a gente não vê na Bíblia falar sobre pessoas rodarem, pularem, guiadas pelo Espírito Santo. Eu acredito nisso? Sim, eu acredito. Mas isso é um fundamento como se você tivesse cheio do Espírito Santo, por isso está acontecendo isso? Não. Aí não. É uma experiência que o Senhor te deu, você e ele, tudo bem, pode rodar, pode cair, pode falar, não tem problema, a experiência é sua com o Senhor. Mas dizer que isso é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, aí eu preciso de vir para o fundamento, aí eu preciso vir para a Bíblia, e aí a carta que nós estudamos de Efésios capítulo 5 vai falar do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então lá tem falando, olha, a pessoa cheia do Espírito Santo tem essas características. Então eu não posso atribuir uma experiência minha com um fundamento. Então eu não posso chegar aqui e falar, se a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser tomada, que ela vai cair. Não, não, não. Se não está escrito, eu não posso fazer como um fundamento. Então o nosso fundamento é a palavra de Deus, é o que está escrito. O que está escrito aqui é o fundamento. E gente, isso nos dá uma segurança tão grande que vocês não têm noção. Porque enquanto a gente tem que ensinar experiências, eu tenho que ficar comprovando isso. Agora, a partir do momento que o meu fundamento é a Bíblia, eu só tenho que falar, não, está escrito aqui, indiscutível. Agora me diga o seu, onde que está escrito? Não, mas é porque se é uma pessoa carnal, amém, que eu seja carnal guiado pelo que a palavra diz. Sem problema, quer rotular dessa forma, não tem problema. Agora, ser espiritual com o que a Bíblia não diz, aí
Eu já não entendo isso. Então Paulo está perguntando, com o esforço de vocês querem aperfeiçoar? Vocês são cristãos, vocês são filhos pela fé. E agora, com o que vocês fazem, vocês querem dizerem que vocês são filhos? E aí nós podemos entrar em outro quesito também. De que o Senhor me tirou de um lugar e agora eu fui para outro lugar. Eu tinha uma vida entregue ao pecado, bebedice, etc. E agora o Senhor me trouxe a ter uma vida santa. Aí, o que me trouxe para esse lugar é a minha fé em Cristo Jesus. Mas aí eu misturo as coisas. Agora eu quero pegar a minha atitude e falar que o meu padrão de santidade que tem que ser aplicado para todo mundo. Ou seja, o meu esforço, o que eu faço, e se o meu irmão fizer igual, o que vai dizer se ele é irmão ou não. Mas só que Paulo está deixando bem claro aqui, olha, vocês receberam o que receberam foi pela fé em Cristo Jesus. Nós somos irmãos uns dos outros, não é porque a gente está reunido no mesmo lugar. Nós somos irmãos uns dos outros, não é porque a gente não comete pecado. Nós somos irmãos uns dos outros, não é porque tais coisas que a gente faz, não. Nós somos irmãos uns dos outros pela fé que nós temos no nosso Salvador, que nos reconciliou com o Pai. Então, o fato de você ter fé que Cristo morreu no seu lugar para te reconciliar com o Pai, é o suficiente para mim te chamar de irmão. Ah, mas e o que essa pessoa faz? Meu irmão, já não cabe a mim julgar isso. Por quê? Porque as crianças não têm a mesma maturidade que um adulto. Eu não tenho como sentar na mesa e conversar com a Sofia tete a tete como um adulto. Não tem como eu sentar na mesa e falar para ela com palavras, esses ensinamentos que eu estou trazendo para vocês é extremamente fácil de entender, concorda comigo? Se eu falar isso com a Sofia, do jeito que eu estou falando aqui, ela vai regalar o olho, meu pai ficou doido. E aí, a Sofia está errada? Não, é a fase dela. Ela é uma criança. Então, o que vai julgar essa pessoa ser minha irmã? Você crê que Cristo morreu no seu lugar e pela fé você foi reconciliado com o Pai no sacrifício de Jesus? Sim, suficiente. É meu irmão. Ah, mas não tem esse mesmo padrão que eu. Vocês querem agora ser aperfeiçoados pelo que vocês fazem, pela força do braço de vocês? Paulo está dizendo, vocês são tão burros que vocês acham que agora, com a força do braço de vocês, vocês vão ser aperfeiçoados. Não. Uns pregam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Por que eu sou tão maduro? Dê graças ao Senhor. É Ele que faz, é Ele que gera o crescimento, é Ele que transforma a nossa mentalidade, é Ele que eleva o nosso conhecimento. Então o crescimento ele vem no que o Senhor quer fazer. Tanto é que tem pessoas que estudam a Bíblia muito mais que eu, mas não tem conhecimento básico de uma discussão sobre uma doutrina básica. Por quê? Porque simplesmente é graça do Senhor. O conhecimento que eu tenho não é porque eu busco muito, é pela graça. A Bruna, a gente estuda junto, e ela fica me perguntando as coisas, eu fico assim, nossa, mas para mim está tão óbvio. Para mim está tão óbvio. Não, mas é porque você busca. Não, a mesma busca que eu tenho, ela tem. Qual que é a diferença? A diferença é que o Senhor colocou em mim esse dom. E esse dom, ele é para a utilização da igreja. Então não é para que eu chegue e fale assim, olha como que eu sou inteligente. Olha como que eu sou o cara. Não, não. Ele é para a edificação da igreja. E eu entendo que isso não é do meu esforço. Isso é o que o Senhor faz através de mim. Ah, mas se você não estudar, é tão louco, porque eu só tenho essa vontade de buscar conhecimento, é porque o Espírito Santo colocou em mim. Que, meu irmão, eu nunca li um livro na vida. O meu primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Aí depois eu li mais 2 livros, um que a Bruna me mandou, ela me deu de presente, era só figuras de uma frase embaixo de cada. Esse livro também eu li. E aí eu li outro livro legal do Francis Chan, que fala sobre uma mega igreja. Então os 3 livros que eu li, a Bíblia, o livro que a Bruna me deu,
E esse outro livro, o nome dele é até Somos Um, ele é muito legal. E aí, eu não tenho nunca gostei de ler, de estudar, nunca. Eu ia para a escola, eu pulava um muro para fazer a prova, porque eu não queria acordar de manhã, então eu nunca gostei de estudar. Aí eu me converto e agora eu me viro o estudioso, o cara que gosta de buscar conhecimento. É meu, gente, ou é o Espírito Santo em mim? É a minha capacidade, é o meu esforço, é o que eu faço ou é o que Ele colocou dentro de mim para fazer? Então, o dom que nós temos não é porque nós aperfeiçoamos pela nossa força. Até a vontade que nós temos de fazer algo vem dele. O querer e o realizar vem dele. Então, quando a gente fala o que tem bom de mim é o Espírito Santo e o que tem ruim sou eu mesmo, não é uma brincadeira, não é até o nosso querer, é o Espírito Santo que coloca. Por que eu tenho mais vontade de buscar conhecimento do que vocês? Porque eu sou melhor do que vocês. Não, é porque o Espírito Santo confiou isso a mim para que eu possa edificar vocês. É simples. E vocês têm algo pessoal que o Espírito Santo colocou em vocês para nos edificar. Então não é algo que, por exemplo, eu sou estudioso, mas aí eu quis aprender a tocar violão. Meu irmão, esquece, eu nunca vou tocar nenhum instrumento. Que coisa chata. Dói meus dedos assim de tal maneira que não vale o esforço. Parabéns a todo mundo que toca, eu não vou machucar os meus dedinhos por causa disso. Então não é uma questão minha, é uma questão do Espírito Santo em mim. Ele me despertou para isso, Ele me chamou para isso. E como Ele me chamou, Ele gera no meu coração esse querer e Ele realiza através de mim. E aí você vê como que não tem nada a ver comigo, eu só sou a mula, eu só sou a ferramenta que o Senhor quer usar. Então não é o meu esforço, não é porque eu sou bom, não é porque eu busco muito conhecimento e isso e aquilo, não tem nada a ver disso. Tem a ver que Ele tem uma obra para fazer e eu sou a ferramenta que Ele está usando. Então a vontade que eu tenho é Ele que gera em mim, a realização disso através da minha vida é Ele que faz através de mim, então não tem nada a ver comigo. O Fernando, ele nunca ia querer estudar, ele nunca ia querer se dedicar a falar em público, eu tinha vergonha de apresentar um trabalho na escola. E hoje eu tenho prazer de pregar, para colocar para pregar todo dia que eu vou pregar. Não interessa se tem 2 pessoas, se tem milhares de pessoas. Vou com todo prazer pregar. O Espírito Santo que transformou, exatamente, é o Espírito Santo, pela obra que Ele tem para fazer através de mim. Então eu não me aperfeiçoo pelo meu esforço. Aperfeiçoar é o Espírito em nós, é o que Ele faz em nós. E é isso que Paulo está deixando bem claro aqui com esse povo. Verso 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Verso 6 novamente. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi-lhe imputado, creditado como justiça. Qual o ato que Abraão teve que lhe foi creditado como justiça? Crer. Porque Abraão era um homem que orava todos os dias. Porque Abraão era um homem que jejuava todos os dias. Porque Abraão era um homem que tinha uma vidinha retinha. Abraão era... Não. Ele creu em Deus. E isso foi-lhe imputado como justiça. Mas como assim, Nando? Gente. Quem aqui se sente justo? Levanta a mão. Que bom que ninguém levantou, não caiu na pegadinha. Mas é exatamente isso. Eu não sou justo. Você não é justo. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós podemos nos comparar uns aos outros e dizermos que nós somos melhores uns dos outros. Mas aí é a mesma coisa da gente estar lá na cadeia e falar, eu sou melhor do que aquele ali, porque eu só roubei e ele matou. Os dois são o quê? Criminosos.
É isso que a nossa justiça é. Na verdade, não há justiça em nós, há injustiça. E por isso que Jesus teve que ir na cruz, para que nós nos tornemos justos pela fé nele e não pelas nossas atitudes. Então ninguém vai entrar no céu porque agora não faz mais as coisas de errado que fazia. A entrada no céu, na eternidade, desfrutar da eternidade é pelo que Cristo fez e só pelo que Cristo fez. Porque se você chegar lá e falar, olha, as minhas atitudes são dessa maneira, eu faço isso, e comparado com o pessoal da igreja, eu sou melhor que todo mundo, vai para o inferno, esse é o seu lugar. Eu sou o pior da igreja, mas eu creio em Cristo Jesus, minha fé está nele, pode entrar. Porque a justificação, olha o que o texto está dizendo, ela veio porque Abraão creu em Deus. Então, meus irmãos, é ignorância pensarmos que existe algo em nós, de bom em nós, que vem de nós mesmos. É ignorância pensarmos que nós temos que fazer algo, que nós temos que fazer alguma coisa para alcançar essa justificação, para alcançar esse patamar. É ignorância, é insensatez, é burrice. Ele creu em Deus. E isso, só isso, lhe foi imputado ou creditado como justiça. Só crer no Senhor. Se eu e você fôssemos bons o suficiente, Jesus não precisava morrer na cruz. Se as nossas atitudes hoje, se tivesse uma pessoa na face da terra hoje, que pelas suas atitudes entraria no céu, Jesus foi injusto de morrer pelos demais. Se eu fosse bom para entrar no céu pelas minhas atitudes, eu poderia questionar Jesus e falar, você é injusto, porque pela minha força eu entrei, pela força do Senhor que eles vão entrar. Então eu poderia questionar. Mas como não há um na terra sequer, que seja justo, Jesus vem e manifesta a graça. Como não há ninguém na terra bom o suficiente para entrar na eternidade, não nem bom o suficiente, não tem ninguém bom. Nós somos ruins, a nossa mente é ruim, o nosso coração é ruim, por isso que nós vamos ter que ter um corpo glorificado, transformado. Esse aqui não presta. A nossa mente maquina o mal, o nosso coração deseja o mal, nós queremos vingança própria, nós não sabemos ser humilhados pelas pessoas, nós queremos passar por cima delas quando isso acontece, isso é maldade no nosso coração. Aí Jesus vem na cruz e sendo humilhado pela sua própria criação, fala assim, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. E isso é um exemplo de um coração transformado. Isso é um exemplo de um coração puro, na verdade, não foi transformado porque Jesus, ele nunca experimentou o mal. Então esse é o exemplo de um coração bom. Então o único que poderia vir na terra e voltar para o céu e falar, eu entrei por mim mesmo, é Jesus. Mas ninguém, nem depois de convertido, nem o pastor, nem o apóstolo, o sumo sacerdote das redes sociais, não, ninguém. Todos vão entrar só por uma coisa, crer em Jesus. Ele creu e isso foi-lhe creditado como justiça. E sejam certos, portanto, de os que são da fé, estes são os filhos de Abraão. Os que são da fé, crer em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Esses são os filhos de Abraão que estão debaixo da promessa. No verso 8, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então quem é abençoado? É quem faz tudo bonitinho? Não, quem é abençoado é aquele que crê, que tem fé em Cristo Jesus como Salvador. Ponto. Pastor, mas nós estamos anulando a santidade, estamos anulando o que nós temos. Não, nós não estamos anulando isso. Paulo está falando de algo tão grande, tão grandioso, que isso gera dúvida nas crianças. As crianças que vão se questionarem, será que eu posso pecar então? Por que as crianças que vão questionar isso? Simples, porque se alguém morre na cruz para pagar o preço do meu pecado, como eu me entregarei deliberadamente ao pecado? A criança que não vai entender o óbvio. A Sofia não vai entender, se eu explicar isso para ela, ela não vai entender, porque ela é uma criança.
Então, Jesus morre na cruz por causa que eu estou bebendo isso aqui. Ah, já que ele morreu lá porque eu estou bebendo isso aqui, o preço está pago, então vou beber deliberadamente. Não, é uma criança que vai fazer tal pergunta. Agora o adulto é óbvio, se ele morreu porque eu estou bebendo veneno, eu não vou me entregar para o veneno. Pode acontecer de eu dar umas goladas de vez em quando, porque essa carne está contaminada? Pode acontecer, mas eu não pegarei isso com minha mão e vou ingerir. Porque meu Senhor, meu Salvador morreu na cruz porque eu estou bebendo isso aqui, eu estava morrendo. Então a criança vai questionar. E como que isso transforma a nossa mentalidade? Simples, meu irmão. Simples, simples, simples. O Espírito Santo nos convence dessa verdade. Se alguém aqui tem prazer no pecado que cometia antes, é porque ainda não tem uma experiência com o Espírito Santo ao ponto dele mostrar o nojo que isso é. É simples. Como que eu posso sentir prazer? Hoje eu me pergunto, como que eu sentia prazer em tais coisas? Como que eu sentia prazer nessas coisas? Não tem lógica. Mas como que eu cheguei nessa mentalidade? O Espírito Santo me convenceu da verdade, justiça e juízo. E é Ele quem me convence todo dia. Então toda a obra é dele. Se o Espírito Santo sair de mim hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu vou fazer pior do que um dia eu já fiz. Porque quem me convence, quem traz o meu entendimento, quem me transforma é Ele. E só Ele. Ah, mas eu tenho que ajudar o Espírito Santo. Não, Ele não precisa de ajuda. É Ele quem faz. Nós correspondemos a Ele. É diferente. E aí, o texto continua. Verso 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Jesus, então é Jesus mais essa minha obediência. É Jesus mais isso aqui que eu faço. É Jesus mais esse padrão. É Jesus mais esse comportamento. É Jesus mais isso aqui. Então, todas as vezes que nós colocamos Jesus mais alguma coisa, nós estamos nos colocando debaixo da lei. E aí o texto está falando aqui, ó, a lei tornou todo mundo injusto, a lei tornou todo mundo maldito. A lei nos levou para esse lugar, porque a lei é ruim, não, porque nós somos ruins, e ela trouxe esse conhecimento para mim e para você. Olha, está aqui o padrão de perfeição, a lei, cumpra. Aí eu e você diante dela falando assim, não consigo. Quem aqui consegue não pecar? Levanta a mão. Quem aqui não quer pecar? Levanta a mão. Olha a diferença muito grande. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu pratico. Então, ninguém aqui quer pecar. Mas por que pecamos? Por que falhamos? Por que erramos? E às vezes, muitas das vezes, por que o nosso pensamento é tão ruim, é tão mal assim? É exatamente porque nós não conseguimos, pelas nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, alcançarmos a justificação. É só o que Cristo fez na cruz. Então eu não posso acrescentar mais nada além disso. Jesus é o suficiente. Jesus é tudo que eu preciso. Então, nós vamos concluir aqui com o verso 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios,
para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então presta atenção, que riqueza, que coisa maravilhosa. Deuteronômio 28 vai dizer que aqueles que obedecem, eles desfrutam de bênçãos. Aqueles que desobedecem desfrutam de maldições. Então, diante da lei, há alguém obediente? Não. Então, consequentemente, toda a humanidade está debaixo de uma maldição. E aí o texto está dizendo que aí vem Jesus, ele nos redimiu da maldição. Mas como que ele fez isso? Ele se fez maldito por nós. Ele foi para o madeiro pagar o preço que era meu e seu. Ele se fez maldito, ele se fez maldição no madeiro por causa de mim e de você. Então eu não tenho autoridade alguma, eu não tenho nenhum respaldo para que eu possa me olhar no espelho e falar: esse cara é bom. Está de parabéns, Fernando. Não. Tudo é o que Jesus fez por mim. Tudo está ligado à fé que eu tenho no que Ele fez, na obra dEle. Se eu posso me alegrar por algo, é pelo que Ele fez e não pelo que eu faço hoje. Se eu posso me orgulhar por algo, não é porque eu sou pastor, não é porque a gente abre igreja, não é porque a gente cuida de pessoas, não é porque as famílias estão sendo transformadas, não. Se eu posso me orgulhar de algo, é pelo que Jesus fez por mim. E hoje eu só vivo o que vivo pela fé nele. Ele se fez maldito. Ele se fez maldição no nosso lugar. Então o que iríamos colher, ele colheu na cruz. O que iríamos desfrutar pela nossa desobediência, ele foi para o madeiro. E hoje, olhando para ele, contemplando a ele, tendo fé nele, acabou toda a maldição que estava sobre mim, porque ela foi sobre ele. Então, meu irmão, o evangelho não tem nada a ver o quanto que você é bom. O evangelho não tem nada a ver o quanto que você faz. É isso que Paulo está tratando aqui. É claro que eu estou pregando no contexto ocidental, mas só que Paulo está falando no contexto judaico. E para o judeu era o cumprimento dessa lei. Aqui ninguém tem problema de querer voltar para o judaísmo, porque ninguém aqui é judeu, ninguém tem nem conhecimento do judaísmo aqui. Mas temos um problema muito grande, onde nós nos colocamos num lugar que a gente enxerga os cumprimentos da lei como algo que tem a ver comigo, que eu faço, mas não. Não tem nenhum justo sequer. Não tem ninguém nesse lugar que seja capaz de entrar no céu hoje, pelo seu próprio esforço, pelo seu caráter, pela sua conduta. O pastor está dizendo que todo mundo aqui é mau caráter? Diante de Jesus, sim. Todo mundo é mau caráter. Se compararmos uns com os outros, se compararmos com os ímpios, alguns vão sobressair. Mas comparado com Jesus, todos nós somos mau caráter. Todos nós somos ruins. Todos nós temos pensamentos ruins. Tanto é que a gente nem amar o próximo a gente consegue. Por isso que a Bíblia tem que ser tão repetitiva nisso. Por isso que ela tem que falar tantas vezes sobre amar o próximo, que nem o mínimo que Jesus nos pede a gente consegue fazer. Então, o que nós fazemos não tem nada a ver do quanto bom que nós somos. Nós somos justificados. Ele nos tornou justos. Ele, o que Ele fez, que nos levou para esse lugar que nós estamos hoje. Então esquece todo orgulho, toda vaidade, todo sentimento de superioridade, todo sentimento de ser bom. Não tem nenhum bom sequer. Diante da face de Jesus, todos nós iríamos ser condenados, mas aí Ele vai e se faz maldito no nosso lugar. Ele simplesmente morre para pagar o meu preço e o seu preço. E hoje a nossa festa não é porque eu não faço mais as coisas de errado que eu fazia e agora eu vou para o céu. A nossa festa é porque eu não serei mais condenado pelo que eu faço de errado, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Por crer que Ele é o meu Salvador. E como eu disse, quer dizer agora que eu vou me entregar para o pecado? A Sofia vai perguntar isso.
As crianças vão perguntar isso. Então, se eu me pergunto isso, eu tenho que falar, Senhor, eleve minha maturidade. Eleve minha maturidade, porque eu não entendi ainda sobre o seu sacrifício. Amém? Fique sobre os seus pés. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, quer dizer então que eu posso pecar? Ninguém? Essa é a hora. Então, glória a Deus. Meu irmão, o Evangelho, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, é por causa disso. Ele gera tanta dúvida e tanto questionamento por causa disso. O que tem de bom em mim para eu ser salvo? Jesus. É a única coisa que tem de bom em mim para eu ser salvo. O que vai me validar? O que vai fazer eu entrar no céu de peito estufado? A fé em Cristo Jesus. E aí você não sabe da maior. A Bíblia fala que a salvação ela não vem pelas obras, e sim pela fé. E aí sabe o que ela fala? Que quem gera a fé em nós, gerar, criar, colocar. Quem coloca a fé no coração do homem, sabe quem que é? Deus. Isso para algumas pessoas soa como Deus é injusto, mas para mim soa como perfeito demais. Quem coloca fé no meu coração e no seu coração é o Senhor. Ou seja, se temos fé para ser salvo, essa fé vem de quem? Do Senhor. Ah, eu não acredito nisso, então por que você ora para Deus converter alguém? Se você não acredita que a fé vem dele para você ser salvo, por que você ora para Deus converter alguém? Não, você tem que ir lá para a pessoa e convencer ela que ela tem que ter fé para ser salva. Se a fé não vem do Espírito Santo, você não precisa orar pela conversão de ninguém. Basta você ter um bom argumento para convencer essas pessoas. Elas vão ter fé no Senhor e pronto. Aí a partir daí Deus vai fazer. Mas não é a partir do que eu faço, não é a partir da minha crença, não é a partir do que eu me entrego. É a partir do que Ele fez e já começou lá na cruz. E agora a fé que Ele coloca em mim vem dele. Sim, senhor. Na verdade, a questão do primeiro amor, por exemplo, ela é bíblica, né? Mas quando nós atribuímos buscar a Deus a práticas, aí nós estamos acrescentando. Então, nós precisamos trazer um entendimento das pessoas do que Deus, Ele é bom demais, Ele morreu no seu lugar. E isso tem que gerar no seu coração um prazer para ter intimidade com Ele. Então, quem aqui conhece a Bruna? Essa Bruna? Quem aqui conhece a Bruna como a mãe da Bruna? Levanta a mão. Só a mãe da Bruna. Quem aqui conhece a Bruna como eu? Ninguém. Então, todo mundo conhece a Bruna, mas existem níveis diferentes disso. Agora, por que eu quero e busco conhecer a Bruna cada vez mais? Porque eu a admiro e eu quero cada vez mais conhecê-la e estar perto dela. Então, é exatamente isso, a gente quer ensinar as pessoas a buscar a Deus dentro de ordenanças, dentro de práticas. Mas nós precisamos fazer as pessoas entenderem e pregar para que elas entendam o quanto que Jesus é maravilhoso. Pelo menos uma pessoa vai sair com o coração queimando nesse lugar. Meu Deus, não tem nada a ver comigo, tudo tem a ver com Ele. E isso vai gerar o que no coração dela? Eu quero conhecer mais o Senhor. Porque hoje eu entendo ainda mais profundo que eu não mereço. Eu entendo ainda mais profundo que não tem nada a ver comigo, e sim com tudo que Ele fez. Então, pelo menos um coração aqui, nessa manhã, eu tenho certeza que vai sair com vontade de conhecê-lo mais. Mas não porque eu falei, agora nós temos que jejuar, agora nós temos que orar, agora nós temos que ler a Bíblia, agora nós temos. Então, essa está a diferença. Nós queremos ensinar as pessoas a fazer as coisas sem verdade no coração. E as pessoas estão orando, estão jejuando,
estão fazendo todos os princípios bonitinho, mas sem o entendimento do porquê fazer isso. Entendeu? Mais alguém? Eu vejo sempre uma questão de salvação, mas, por exemplo, igual quando você de Abraão, eu acreditava para ele como justiça. Mas, consequentemente, quando a gente crê, a nossa vida ela tem que ter uma mudança de postura, de posicionamento. É automático. É automático. Então, quando a gente fala sobre a questão vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos jejuar, é porque já faz parte de uma crença que a gente já acredita em Deus, que Ele já me salvou. Consequentemente, eu quero ter essa intimidade, você citou a questão da cruz. Pelo prazer de estar com Ele. Imagina eu me relacionando com a Bruna porque eu sou obrigado a cumprir tais coisas. Isso é um relacionamento? Não. E às vezes a gente quer ensinar isso, a gente quer ensinar a se relacionar, na verdade, a ter práticas de um relacionamento sem um relacionamento. Por que eu vou me relacionar com ela se eu não tenho prazer nela? Por que eu vou me relacionar com Deus sendo que eu não tenho prazer nele? Então o que precisa mudar na minha cabeça é o seguinte: eu preciso de conhecer o Senhor para que eu possa querer estar com Ele, buscá-lo. E aí automaticamente eu não vou cessar de orar, não vou cessar de conhecer a palavra, de buscar conhecimento da palavra. Por quê? Porque eu tenho prazer nele. E é isso que o Senhor quer gerar no nosso coração, não são um cumprimento de ordenança, e sim o prazer dele. E aí, quando eu prego sobre isso, eu fico mais apaixonado. Quando eu falo sobre essa fé que nos salva, que tudo vem dele, tudo tem a ver com ele, o que tem bom de mim vem dele, e isso está na Bíblia. Eu, momento algum, saí da Bíblia para trazer isso para vocês, e isso queima muito meu coração. Porque o meu sentimento é o que eu sempre falo para vocês: Deus chegou lá no abrigo com milhares de crianças, olhou para a mais revoltada, que sou eu, e falou assim: estou te adotando. Aí eu pergunto: mas por quê? Porque eu sou bom? Porque um dia eu vou ser pastor? Porque um dia eu vou fazer algo que lhe seja útil? Não tem nada a ver com o que você faz, com o que você fez, com o que você deixou de fazer. Tem a ver com o meu amor para com você, e ponto. Então isso, gente, me deixa muito apaixonado, isso me deixa muito louco. Não é porque um dia eu ia ser pastor que Jesus morreu na cruz por mim. Não. De maneira nenhuma. Então isso faz meu coração queimar. Não tem nada a ver com o que eu faço. Mas isso me dá mais vontade de fazer ainda. Isso dá mais vontade de entregar ainda. Porque mostra que não tem nada a ver com o que eu faço. Não é com o meu esforço. Não é pelos meus cumprimentos de ordenanças. Não, é pelo amor dele. E isso me faz me entregar cada vez mais para ele. Amém? Mais alguém? Oremos. Sim, senhor. Quando eu falo desse livro de Abraão também, fala que foi acreditado como justiça. A justiça, no caso, é salvação ou... Salvação. O pessoal do Velho Testamento foram salvos. A salvação é só em Cristo Jesus. Como que o pessoal do Velho Testamento foi salvo? Por crer na promessa de Deus. Qual que é a promessa de Deus? Jesus Cristo. Então, o povo do Velho Testamento, eles foram salvos por crer que o Messias viria. O povo do Novo Testamento, nós hoje cremos no Jesus que já veio. Então, a diferença da nossa salvação é porque o deles viriam e o nosso já veio. Então, a única diferença é essa. Ninguém foi salvo. Abraão não foi salvo porque era bom. Moisés não foi salvo porque foi um homem que liderou o povo de Deus. Ninguém foi salvo por isso. Onde que isso foi anunciado? Desde o Éden, quando matou um cordeiro para vestir com a pele de cordeiro o Adão e Eva. Então, desde o Éden já foi anunciado. Falaram que o filho, a serpente, vai morder o calcanhar dele, ele vai pisar na cabeça da serpente. Desde o Éden está anunciado profeticamente que Jesus viria. Então, esse povo cria no homem que ia esmagar a cabeça da serpente, que hoje nós temos o entendimento que é Jesus. Então, eles criam que Jesus ia vir e foram salvos. Nós queremos o Jesus que já veio e vai voltar. Amém? Alguém? Então vamos agradecer o Senhor. Pai, nós queremos agradecer por esse amor grandioso. Agradecer o Senhor porque não tem ações, atitudes que possamos ter para que a gente se torne merecedor do que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa graça. Obrigado por esse favor imerecido. Obrigado, meu Pai, porque independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer, tudo vem do Senhor e é para a honra e glória do Senhor. Então, Pai, que o nosso coração queime cada vez mais a vontade de querer conhecer, de nos entregar para o Senhor, sabendo que não são as nossas atitudes, a nossa busca, a nossa entrega que nos aproxima do Senhor, e sim o que o Senhor fez por nós, e o nosso coração
precisa ser grato, queimar de amor e a vontade de estar com o Senhor. Que o nosso relacionamento seja respaldado por um amor mútuo, o amor do Senhor para conosco, que já foi manifesto na cruz, e o amor nosso pelo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos e te louvamos, que em nome de Jesus haja sempre gratidão no nosso coração, sabendo que tudo que foi feito é apesar de nós, e é para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais tarde.